E aí, pessoal que me acompanha pelo Facebook e pelo YouTube, só naquela paz de sempre? Na nossa nona aula do curso de Biologia Molecular e Celular, eu vou continuar falando sobre a membrana celular, só que nessa aula eu vou tratar da função aí da membrana celular. Na aula passada eu já falei um pouquinho sobre o que a membrana celular faz para as nossas células, né? Como é que ela atua. E nessa aula eu vou passar bem rapidamente sobre as suas funções. E eu não vou tratar sobre os canais iônicos, transporte de íons, transporte de solutos de um modo geral, porque isso vai ser tópico para as aulas de Fisiologia Celular, curso aí que ainda estou confeccionando, beleza? Então nessa aula, rapidamente, o que nós vamos tratar? Eu vou falar sobre a assimetria da membrana plasmática, falar da seletividade na entrada e saída de moléculas e falar a participação da membrana celular na sinalização celular. A sinalização celular, só lembrando, vai ser um tópico que nós iremos tratar aqui no curso de Biologia Celular, um tópico bem extenso, certo? Então vamos começar falando aí da simetria bem rapidamente. A membrana plasmática possui a face externa da membrana diferente da face interna. Ou seja, a estruturação de proteínas é diferente do lado interno do que do lado externo. Ela tem um perfil diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente pegar essa figura aí, que também mostra novamente a estrutura da membrana celular, a gente consegue ver, vamos ajudar com o mouse aqui, que nós temos aqui o fluido extracelular e o citoplasma, ou a matriz intracelular. Você nota que do lado de fora nós temos uma forma, uma estrutura diferente daquilo que é de dentro da célula. A membrana do lado de dentro, ela é ancorada com uma série de proteínas, nós chamamos de citoesqueleto, que grudam aqui na membrana, que vão dar o formato da célula. Então aquele formato oval, cilíndrico, achatado, também é determinado pela composição de filamentos proteicos chamados de citoesqueleto. Nós também teremos uma aula muito importante sobre isso, certo? E quando eu falei para vocês, por exemplo, das proteínas integrais de membrana e as proteínas periféricas, as proteínas elas podem ser diferentes da face interna quanto da face externa. Na face interna, por exemplo, pode haver sítios de ligação para moléculas sinalizadoras e na face interna pode existir outras moléculas que vão desencadear efeitos metabólicos para alterar algum perfil ou situação na célula qual ela se encontra naquele momento. Então a gente vê que a composição do meio interno e do meio externo, tratando-se da estrutura da bicamada lipídica, ela é diferente. E já passando para a seletividade, conforme eu falei para vocês na aula passada, a membrana plasmática é capaz de selecionar diversas moléculas para sair e entrar da célula. Como é que é isso? Vamos pôr uma membrana aqui genérica, então, aí sem proteínas nem nada, só com os falsos lipídios, e vamos determinar que o lado esquerdo, que é o meio intracelular, e o lado direito é o meio extracelular. Vamos supor que nós temos aí, por exemplo, sódio, potássio e glicose. Essas três moléculas são moléculas hidrofílicas, ou seja, possuem polaridade. A bicamada lipídica, conforme eu falei para vocês, ela possui uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. E a maior composição da membrana é o constituinte hidrofóbico. Então, se essas substâncias tentarem passar do meio extra para o meio intra, somente por si, elas serão bloqueadas pela membrana plasmática. O mesmo é verdadeiro quando nós falamos do meio intracelular para o meio extracelular. Isso a grosso modo, porque existe um perfil de transporte de sódio e potássio e de glicose, não é simplificado desse jeito. Existe muito mais mecanismo atrás disso e eu vou mostrar para vocês nas aulas de fisiologia. Bom, como eu falei, como o sódio, o potássio e a glicose não conseguem atravessar por si, elas necessitam de um transportador para serem transportadas do meio extra para o meio intra e vice-versa. E esse transportador vai fazer com que eles entrem ou saiam aí da célula. Mas conforme eu falei, isso tem mecanismos importantíssimos para regular a entrada e saída
de sódio, potássio e glicose. Não é assim que funciona, né? Isso é a grosso modo só para exemplificar aí a seletividade da membrana. Mas, conforme eu falei para vocês também, vamos supor um hormônio esteroide. Os hormônios esteroides, de um modo geral, são hormônios lipofílicos, que são derivados do anel esteroidal do colesterol. Por serem lipofílicos, eles têm a capacidade de atravessar a membrana sem maiores problemas. Então, eles podem entrar ou sair de dentro da célula sem gasto de energia por intermédio de transporte passivo sem gasto de energia por entre a membrana plasmática. Isso também eu falei aí numa aula de farmacologia para vocês, a 6ª aula do curso de farmacologia, que eu falei sobre a absorção dos fármacos, tá certo? Então isso daí é basicamente um perfil de seletividade. Existe o controle da célula para permitir que as coisas entrem ou saiam dela. E para fechar, tratando de sinalização, grande parte das respostas celulares são mediadas pela sinalização de proteínas de membrana. Vamos dar uma olhada aqui nessa figura que ela exemplifica bem. A gente vê que a membrana celular aqui, ela tem um contato direto com a parte externa da célula. E a parte externa da célula sempre passa uma série de constituintes, uma série de moléculas. Quando uma molécula é capaz de se ligar a determinada proteína sinalizadora, e essa proteína está disponível para a ligação desse sinalizador, o sinal que esse produto, esse sinalizador, emite na célula é através de uma proteína de membrana. Então ele se liga aqui na parte apical da célula, na parte exterior, onde está o sítio exposto dessa proteína, causa uma modificação conformacional nessa proteína, que vai expor sítios ativos para catalisar reações ou permitir a ligação de outras proteínas ou outras moléculas nessa proteína, que vai desencadear uma cascata de reações para desempenhar uma sinalização na célula. Se a gente pegar, por exemplo, o receptor de insulina, ele é uma proteína transmembrânica, eu já mostrei para vocês em algumas aulas aí sobre a função das proteínas, e esse receptor de membrana, quando a insulina se liga nesse ponto, então ela encaixa aqui, desencadeia uma resposta aqui e promove um evento metabólico. Aí, na ocasião que eu tinha mostrado para vocês, era a sinalização do receptor de glúten, mas também o receptor de insulina, quando estimulado, ele também estimula uma série de coisas, como, por exemplo, estimula a via da glicólise, estimula a síntese lipídica, a lipogênese, também vai estimular a expressão de uma série de outras proteínas. Mas, de um modo geral, aqui que eu expliquei para vocês, é que o meio externo ele pode se comunicar com o meio interno sem a necessidade de entrar moléculas para dentro da célula, e sim sinalizar para proteínas que se encontram na membrana para que elas desencadeiem esses eventos metabólicos. Beleza? Essa foi uma aulinha extremamente curta, bem rapidinha aí, só para mostrar a função da membrana. Claro que eu não falei muitas coisas, principalmente do transporte iônico aí, da maneira como ele acontece, mas como eu disse, isso será tema das aulas de fisiologia. Novamente foi essas referências aí que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo aí. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, me escrevam aqui no YouTube. Podem me escrever também no Facebook. Lá participem do grupo A Escola de Ciências da Vida. Será um prazer receber todos vocês, tá ok? Então um forte abraço a todos, senhores. Fiquem com Deus e até a próxima aula.